Olá, turma. Estamos aqui para tratarmos do assunto que se volta para a questão de elementos, ou seja, elementos de um trabalho científico. Então, desta forma, é importante estarmos discutindo sobre a estrutura de como se elaborar trabalho científico. É sobre esse aspecto que nós vamos nos deter hoje para discutirmos a esse respeito, viu? Assim, elementos de um trabalho científico. De acordo com a ABNT, o que seria a ABNT? Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas pode ser chamada apenas de ABNT. Esse é um órgão que tem como finalidade de normalização e desenvolvimento técnico. Sua fundação, aliás, aconteceu em 1940. Então, através da ABNT, nós temos a possibilidade de normatizar os nossos trabalhos científicos, né? Nela contém as normas e técnicas das quais devemos seguir para elaborarmos, padronizarmos o nosso trabalho científico. Desde seu surgimento, a finalidade é para contribuir com o desenvolvimento do trabalho em caráter científico e tecnológico, ou seja, sua missão é padronizar as técnicas. Aqui nós temos de maneira resumida e ilustrativa a estrutura do trabalho científico com a BNT. Então, nós sabemos que um trabalho científico ele é composto de 3 partes, né? Que são os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Com relação aos elementos pré-textuais, nós temos a capa, aqui, né? A capa do trabalho, a folha de rosto, que nessa folha de rosto, no verso da mesma, a gente também coloca a questão de uma ficha catalográfica. Temos a questão do sumário, os elementos textuais que se dividem em introdução, desenvolvimento e conclusão. Temos os pós-textuais a partir das referências, anexo e etc. Né? Então, aqui de forma resumida e ilustrativa, como se estrutura o trabalho científico. Então, nós podemos ver aqui ainda algumas informações que nesta parte aqui, né, contadas e enumeradas com algarismo arábicos, ou seja, essas partes textuais, elas são numeradas, né? E assim, a partir da introdução até a última folha, o trabalho científico vai ser enumerado. Aí tem essas outras questões aqui contadas, mas não numeradas. Isso a partir da folha de rosto, né? Que a gente conta, por exemplo, até chegar a questão da introdução, por exemplo, os elementos pré-textuais forem 9 páginas, aí depois disso a introdução, que vai ser a página 10, aí você já coloca 10 e assim segue até a última folha do trabalho. Deixando então a capa sem numerar. Ou seja, contadas as páginas só a partir da folha de rosto. Nesta contagem, a capa não entra. A estrutura é feita mediante as regras estabelecidas pela ABNT, sendo que essas são compostas por textuais, pré-textuais e pós-textuais. Esses elementos podem ser encontrados da seguinte maneira. Pré-textuais, nós vamos ter que elementos são esses que vão compor a questão dos elementos pré-textuais do trabalho científico? A capa, que é obrigatória, né? A folha de rosto é obrigatória. Também tem a questão dos elementos opcionais, dentre eles dedicatória, agradecimento, epígrafe. Temos também o resumo como obrigatório, abstract opcional, lista, que é as ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos,
siglas e também opcional, e temos o sumário, que é obrigatório. Pré-textuais, ainda dentro dessa questão, é toda a introdução feita no trabalho ou na monografia, dando uma aparência antes do conteúdo do trabalho propriamente dito, né? Essa estrutura deve ser composta por capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, língua estrangeira e também o sumário. A capa é o primeiro elemento identificador do trabalho científico. Deve conter os dados identificadores da instituição de ensino, o título do trabalho e o local e o ano de produção. Não é numerado e nem conta para a numeração das páginas da monografia. Isso a gente já havia dito e é aqui reforçado neste momento. Deve obedecer a cor determinada pela coordenação de monografias para aquele ano letivo, ou seja, obedecer, né, as regras, as normas oferecidas pela sua instituição de ensino. A folha de rosto é o segundo elemento identificador do trabalho científico e contém alguns elementos da capa, acrescidos de uma breve descrição do objetivo do trabalho. O cabeçalho pode ser utilizado em substituição à capa e folha de rosto e nunca junto deles. Os itens devem ser apresentados em espaço simples e a fonte no tamanho 12. Assim chegamos então aos elementos textuais. Dentre os elementos textuais nós temos o seguinte: introdução, desenvolvimento e conclusão. Nesse caso, deve conter o conteúdo central do que está sendo abordado no trabalho, sendo assim composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso os elementos textuais. É importante frisar que é nessa etapa que o autor ou escritor deverá abordar a sua problemática sugerida como trabalho, colhendo as informações por vias acadêmicas e complementares. É nesta fase que o autor vai se deter à questão das discussões de forma coerente e coesa, buscando socializar o seu pensamento, ou seja, suas ideias, com ideias de autores que fazem referência ao tema do seu trabalho científico. E nesse aspecto que se voltam para os elementos textuais, os mesmos se dividem em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, introdução. Lendo a introdução, o leitor deve sentir-se esclarecido a respeito do teor da problematização do tema do trabalho, assim como a respeito da natureza do raciocínio a ser desenvolvido. No desenvolvimento, perfil ideal para o tema do trabalho, ambiente ideal de trabalho, objetivo geral e método. O desenvolvimento do conteúdo obedece à organização em introdução, desenvolvimento e conclusão, observando requisitos como a gradualidade, a coesão, a coerência e a unidade. Voltando aqui, na introdução, você vai expor de forma sintetizada tudo aquilo que você vai trabalhar ou já trabalhou na questão do corpo do seu trabalho. Então, você vai sintetizar, apresentar o corpo do seu trabalho para que o leitor, ao ler o seu trabalho, já tenha uma visão prévia daquilo que será discutido ou que está sendo discutido no corpo do seu trabalho. O desenvolvimento é onde você vai fundamentar o seu trabalho, vai ter a parte da fundamentação teórica, da pesquisa de campo, e você vai estar socializando suas ideias com autores que faz referência ao seu trabalho, fundamentando-o de maneira científica. O desenvolvimento do conteúdo, ele deve ser de maneira coesa, clara, né? Ou seja, coerente e de maneira gradativa. As ideias, os pensamentos, na verdade, devem ser colocados de maneira lógica, coesos e de forma, sobretudo, coerente. Assim chegamos então à parte da conclusão.
é uma fase do planejamento e organização do projeto de pesquisa, a qual explica os resultados, sinais considerados relevantes. Em termos formais, é uma exposição factual sobre o que foi investigado, analisado e interpretado. Sem a conclusão, o trabalho não está terminado. A introdução e a conclusão de qualquer trabalho científico, via de regra, são as últimas partes a serem redigidas. Geralmente a pessoa quer começar o trabalho científico a partir logo da introdução, mas é importante colocar aqui para vocês que essas duas partes, introdução e conclusão, elas são as últimas partes a serem redigidas. Por quê? Porque como é que você vai introduzir o seu trabalho sem antes você saber o que você colocou no corpo do seu trabalho propriamente dito? Então, você só vai redigi-la depois que fizer a produção dos seguintes tópicos, né, do seu trabalho, que é a parte da fundamentação teórica, a parte da pesquisa. Aí você vem e já tem uma certa visão, já pode sintetizar, ou seja, resumir de maneira clara e coesa aqui na introdução, de forma a apresentar aquilo que você expôs no corpo do seu trabalho. E a conclusão, você vai concluir todo o seu trabalho, né, em poucas laudas, no máximo uma lauda e meia, colocando a conclusão, o ponto de vista, e como ele coloca aqui, é uma fase do planejamento e organização do projeto de pesquisa, a qual explica os resultados, sinais considerados relevantes, pegando os pontos relevantes e colocando aqui na conclusão. Os termos formais é uma exposição dos fatos sobre o que foi investigado, analisado e interpretado de maneira relevante, colocando os pontos, ou seja, que os pontos mais importantes a serem colocados aqui na conclusão. Sem a conclusão, sem o ponto de vista e possíveis sugestões que você possa estar fazendo na conclusão, esse trabalho não estará terminado. Para que o mesmo seja, né, terminado, tenha o cunho de finalizado, é preciso que você o conclua. E aí é a parte da conclusão. Assim temos os pós-textuais, que são as referências, e os anexos, apêndices. Após o primeiro e segundo passo, o dado segue nesse momento, deve conter o que vem após o conteúdo, ou seja, quais foram as formas de obter a referência para o conteúdo. Esse deve ser composto por referências bibliográficas, anexos, índices, podem ser integrados ao trabalho. As referências bibliográficas são colocadas depois da conclusão e apresentam a relação dos documentos consultados para a elaboração do trabalho científico. São listadas as obras citadas no corpo do trabalho e as obras consultadas como apoio. Então, todo o trabalho, aqueles autores que você citou, você vai ter que colocar aqui nas referências bibliográficas, e também o material consultado, né, as obras que foram consultadas para dar suporte à elaboração do seu trabalho. Desta forma, espero ter contribuído positivamente para a compreensão de vocês de como elaborar um trabalho científico. Um forte abraço e até a próxima aula.